É verdade. Raiz quadrada de 1089 é 33. 10 mais 89 dá 99. Não funcionou. Raiz quadrada de 2209 é 47. 22 mais 9 dá 31. Também não funcionou. Raiz quadrada de 6.000 deveria ser 60. Não é. Ou seja, minha conclusão está errada. E o pior é que só funciona para esses três que eu dei para vocês. Pode tentar que não vai funcionar para nenhum outro. Agora, você chega e fala assim, mas espera aí. É possível manipular evidências? É. Vocês viram no Fantástico, vocês viram na Veja, em muitos lugares isso daí. Que o chimpanzé é nosso irmão. Eu falei, meu não. Pode ser vocês. Na minha família não tem ninguém nessa linha, eu posso garantir. Nem parecido. Eu tenho um irmão, meu irmão não se parece com um chimpanzé, nem os meus descendentes, desculpe, meus ascendentes, o pessoal que vem atrás, nenhum deles. Olha que coisa interessante. Nós fomos informados que foram estudados 97 genes do tipo beta-globine. E descobriu-se que desses 97 genes, 99,4% são exatamente iguais aos dos chimpanzés. Ou seja, existe uma diferença de apenas 0,6%. Vocês não acham isso fantástico? Eu acho. Eu tive até vontade de chorar, para ser bem sincero. A pergunta é, quantos genes tem o ser humano? 30.000. Muitos cientistas acreditam que a maior parte deles são duplicados. Ou seja, digamos que todos são duplicados. Eu teria 15.000 genes então. 97 genes de 15.000 foram comparados. Vamos trabalhar um pouquinho com a matemática porque ela é importante. 97 de 15.000 significa 0,65% de todo o material genético. 0,65% de todo o material genético me dá uma diferença de 0,6%. Se eu comparasse 100% do material genético, eu teria uma diferença de 92,3%. Parecidos com quem? Com uma diferença desse tamanho. Dá para manipular a informação? É claro que dá. Sem a menor sombra de dúvidas. O beta-globina é um tipo de material genético, de gene, que serve para produzir o quê? Visão. Por um acaso, um chimpanzé não tem 2 olhos? Claro que tem. Nós não temos 2 olhos? Você não vai achar que tem um material genético idêntico? O Fusquinha e a Ferrari precisam de motor, precisam de transmissão, precisam de acelerador, de caixa de câmbio, um monte de coisa que são muito parecidos. Parecidos. Parecidos? Sem dúvida. Quem quiser dirigir uma Ferrari e dirigir um Fusquinha depois vai sentir a diferença. Uma pequena diferença. Então, só para vocês terem uma ideia na área de evidências. Deixa eu me tratar de sobremesa. Dentro da área de teoria, existe um problema muito sério. Porque nós somos informados a respeito de teorias. E nós nem paramos para pensar direito sobre elas. Deixa-me dar um exemplo, que é a minha teoria predileta, a teoria do bolo de chocolates. Eu gosto muito de bolo de chocolates. Minha esposa, semana passada, fez um bolo de chocolate que era do outro mundo, literalmente. E é parte desse pacote do bolo de chocolate. Deixa-me dar 2 teorias. A primeira teoria diz o seguinte. Você chega, antes da teoria, você chega primeiro na sua casa, você chegando de viagem, você encontra sobre a mesa da cozinha um bolo de chocolate. Você fica assim impressionado com aquele bolo, aquele aroma de chocolate enchendo a cozinha e tudo mais. Então você, todo animado, para e fala assim, bom, eu estive lá na conferência da Fiel, deixe-me desenvolver uma teoria de como o bolo de chocolate chegou até aqui em cima da mesa, porque eu não estava presente. Então a teoria seria mais ou menos assim. Uma pessoa que sabe fazer bolos de chocolate, ela foi até a despensa, pegou os ingredientes, misturou esses ingredientes na ordem certa, na quantidade certa, dentro de um recipiente, tirou desse recipiente, colocou numa forma untada, levou essa forma ao forno, deixou por um tempo lá, assou esse bolo fantástico de chocolate, tirou lá de dentro, depois de ter avaliado e viu que era bom, colocou em cima da mesa. E ali você tem um bolo de chocolates. Essa é uma teoria. Teoria número 2 seria mais ou menos assim.
Um caminhão de supermercados que estava fazendo entregas, passando perto da sua casa, foi fechado por um menininho passando de bicicleta na rua. O motorista pisou no freio, tentou controlar o caminhão, não conseguiu e infelizmente o caminhão começou a capotar. À medida que esse caminhão capotava, lá atrás, os sacos de farinha se romperam, as latas de óleo se romperam, as latas de fermento se abriram, latas de chocolate também, as caixinhas de ovos começaram a voar por tudo quanto era lugar. Lá atrás também tinha um pequeno cantil que ele guardava água, esse cantil bateu numa parede, rachou no meio, caiu um pedaço aqui, outro pedaço lá, e o caminhão continuava capotando bem lentamente, em bilhões de segundos, à medida que ele virava. Um pouco da farinha caiu dentro dessa metade do cantil, um pouco, os ovos também caíram dentro do cantil, um pouco do fermento caiu dentro dessa metade do cantil, quer dizer, um pouco do leite também caiu ali dentro, um pouco do sal caiu ali dentro, açúcar caiu ali dentro, foi caindo tudo de pouquinho ali. E de repente, porque o caminhão estava capotando, então ele chacoalhava todo esse negócio. Foi chacoalhando, chacoalhando, de repente o caminhão, pluf, parou e pum, pegou fogo. Um grande incêndio. Foi o corpo de bombeiro, apagou todo o incêndio. No meio dos escombros, o que eles encontraram? Um bolo de chocolates. Como isso se deu em frente à sua casa, eles pegaram esse bolo de chocolate, colocaram lá na sua casa, como simplesmente uma demonstração da grande façanha. Você não acha fantástico isso? Por que você deu risada de um bolo de chocolate que tem só 12 elementos? É ridículo? Imagina uma célula que tem mais de 2 milhões. O bolo de chocolate não aparece espontaneamente. A célula com mais de 2 milhões aparece, sem a menor sombra de dúvidas. Alguém está brincando com a nossa mente. E nós simplesmente aceitamos espontaneamente e naturalmente. O que está por trás de uma teoria? No princípio havia o nada, e o nada explodiu e formou o universo. Qual o nome da teoria? Big Bang. Baseado aonde? Num livro de Alan Poe, escrito em 1849, um livro para crianças. E o pessoal acha ruim de eu fazer teoria usando a Bíblia, que foi escrito para gente adulta. Dá para entender a questão da teoria? Muitas pessoas têm dificuldades em aceitar porque elas se recusam a pensar. Olha o que o Dr. Chandra Wickramasinghe disse. Ao contrário da noção popular de que só o criacionismo se apoia no sobrenatural, o evolucionismo deve também apoiar-se, desde que as probabilidades de formação da vida ao acaso são tão pequenas que exigem um milagre de geração espontânea equivalente ao argumento teológico. O criacionismo é a ciência que propõe que Deus criou todas as coisas. A evolução é a ciência que propõe que tudo apareceu espontaneamente. Dentro da área de probabilidades, afinal de contas, então, qual das duas teria acontecido? Só para você ter uma ideia. Juntar essas 4 letrinhas, A, G, O e T, quais são as possibilidades? 4 factorial, tenho 4 possibilidades, 4 elementos, só juntar 24 possibilidades, seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, assim que funciona o factorial. Isso é um sistema simples, é um dos mais simples que tem da gente poder juntar coisas. Então você tem todas elas. É só uma questão de juntar? Não, não é só uma questão de juntar. Tem que juntar do jeito certo. Apenas algumas fazem sentido para a gente. Não todas, apenas algumas. Olha que negócio interessante. Alguns de vocês provavelmente ou têm irmãos mais novos, ou têm sobrinhos, ou trabalham no acampamento de vez em quando. Quando você está no acampamento, principalmente, chega lá o menininho, chega e fala assim: ei tio, o que eu posso fazer agora? E você ouve esse negócio: ei tio, o que eu posso fazer agora? Ô tio, o que eu posso fazer agora? Ô tio, o que eu posso fazer agora? Umas 500 milhões de vezes. Deixa-me dar um negócio bem simples que você pode resolver isso aí de uma vez por todas. Pega 12 bolinhas de ping-pong. Em cada uma delas você escreve uma das letras da palavra conquistável. Coloca essas bolinhas dentro de um saquinho, mistura bem, deixa bem misturado e fala assim: olha, eu quero que você tire uma bolinha de cada vez, coloca na ordem aqui até surgir a palavra conquistável. Só que você tem que tentar todas as possibilidades, tá bom? São só 12 bolinhas. Ah, tá bom tio, eu faço. Ó, faz o mais rápido que você puder, tá? Tá legal. 12 factorial é 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso daí dá mais ou menos 480 milhões de possibilidades.
Para você ter uma ideia, se ele fizer uma possibilidade por minuto, demoraria apenas 912 anos para ele cobrir todas as possibilidades. Acabou o seu problema. Imagina 912 anos ele testando todas as possibilidades. É claro que você já teria se tornado um fóssil quando ele terminasse tudo isso, mas, afinal de contas, ele também seria um outro fóssil. Essa questão de probabilidade é um negócio importante. Qual a probabilidade do DNA de uma ameba ter aparecido por conta própria? O DNA de uma ameba é um dos mais simples que tem. O genoma da ameba já terminou. Só para você ter uma ideia como é simples, pega todo o material genético que foi descoberto da ameba, daria para você escrever 1000